Filipenses capítulo 1. Uma breve meditação nessa tarde. Queremos tomar como base Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Diz assim a Sagrada Escritura: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Para introduzir essa mensagem, irmãos, eu queria trazer aqui uma história que é real, é verídica, é recente, e ela tem a ver conosco, ela tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a nossa primeira igreja. Ela é uma história que ainda está acontecendo, mas precisamente o ponto que eu quero ressaltar, ele aconteceu. E é uma história que é também um testemunho de resposta de oração. Nós estamos numa reunião, uma tarde de oração, e é uma história também que é uma prova de amor. E foi o seguinte: no terceiro domingo de janeiro, que foi o nosso culto de missões, talvez alguns de vocês vão se recordar disso. Após o momento que o pastor Eloy nos apresentou a igreja e orou por nós, eu fiz um pedido de oração por um missionário. Alguém se lembra disso? Um colega nosso que é missionário na África, em Guiné-Bissau. O nome dele é Ivanildo, e ele estava indo de um lugar para a aldeia, para a tabanca, como dizem lá, e o pneu do carro estourou e ele sofreu um acidente gravíssimo. O carro deu perda total, e o primeiro milagre foi ele ter sobrevivido ao acidente. E logo ali os africanos socorreram ele, levaram ele para a sua casa. E ele estava bastante fraturado, com muita dor. Não tinha como fazer nenhum tratamento no país, no lugar que ele estava. Levaram-no para a capital, mesmo assim não havia recursos. E o desafio então foi trazê-lo para o Brasil. A missão, os médicos orientando, viram todas as possibilidades de ir para um país mais próximo, talvez África do Sul, talvez Portugal, enfim. Foi resolvido que ele teria que vir para o Brasil para operar aqui. Não se saberia se ele ia sobreviver, se ele sobrevivesse, se ele ficaria com alguma sequela, dada as fraturas que ele teve na sua cervical, na sua coluna. Então, assim, muitas interrogações, muitas dúvidas e muitas orações. E aí começou-se uma campanha de oração que foi a nível mundial, irmãos, porque entre as agências, entre as igrejas, entre os missionários, começamos a pedir oração pelo nosso irmão, nosso colega irmão Ivanildo, pastor Ivanildo, e a primeira igreja se envolveu, não apenas naquele dia de oração, mas em outros cultos, em casas, os irmãos sempre perguntando no grupo e acompanhando a história. E o primeiro milagre foi o seguinte: o transporte do pastor Ivanildo para o Brasil, para Brasília, precisamente, precisava ocorrer numa ambulância aérea, num avião que é um CTI aéreo. E o custo dessa viagem estava em torno de R$400 mil. Muito caro, né? Num espaço de tempo curto, como é que vai se levantar R$400 mil assim, irmãos, de repente? Mas a igreja estava em oração. E Deus agiu, Deus foi mobilizando irmãos, igrejas, inclusive a nossa igreja, a primeira igreja também se envolveu nessa campanha, não apenas com oração, mas também ofertando. Irmãos, em um espaço curtíssimo de tempo, apareceu o valor para o transporte, foram feitos todos os trâmites, e o pastor Ivanildo foi então trazido para o Brasil, foi levado para Brasília, e ali teve toda a assistência técnica, médica, e ele operou, e graças a Deus sobreviveu à cirurgia. Ele não ficou com nenhuma sequela no seu corpo,
Pelo contrário, ele já está caminhando, já está dando alguns passos, né, fazendo fisioterapia, ele já está se locomovendo, já está caminhando, e ele já está dormindo, porque também não estava conseguindo dormir, e já está se alimentando e assim tomando peso, muito melhor. E é claro, estão todos muito agradecidos a Deus, à igreja, e eu queria então aqui publicamente agradecer ao Senhor e agradecer à primeira igreja, na pessoa dos nossos pastores, do nosso conselho diretivo, conselho missionário, que acataram o pedido, que se envolveram. E como eu disse, e como nós vamos ver também no texto, que oração também é uma prova de amor. E você vê Deus agindo em pessoas que a gente nem conhece, mas unidos por uma causa e mais, unidos por uma pessoa, que é Cristo Jesus. E a obra acontece, o milagre acontece, e a gente fica tão grato e tão feliz por ver isso. E é tão gostoso, irmão, fazer parte dessa história. É tão gostoso, irmã, a gente está envolvido realmente no corpo de Cristo. E eu estou contando essa história então como um testemunho, mas ao mesmo tempo também para introduzir essa mensagem, porque a carta de Filipenses que nós lemos também é uma carta onde está bem evidente o amor. É bem verdade que ela é conhecida como a carta da alegria, é uma epístola, né, do contentamento, onde Paulo, em vários momentos ali, ele menciona a sua alegria pela vida dos irmãos filipenses, pela igreja de Filipos, mas ela também é como se fosse um recado, um bilhete, uma mensagem de amor e de gratidão que o apóstolo Paulo envia para os seus irmãos ali em Filipos, não apenas pelas ofertas que a igreja de Filipenses enviava para Paulo, e de fato foi uma das igrejas que foi parceira no ministério de Paulo desde o seu início, até quando ele estava preso em Roma, e quando termina ali o seu ministério, essa igreja participou ativamente do sustento missionário de Paulo, mesmo quando ele estava pastoreando Corinto ou Tessalônica. Ou seja, era uma igreja que ela tinha uma visão missionária e ela tinha um amor tão grande que ela se doava, que ela se entregava, orando e ofertando. E Paulo então escreve essa epístola também para expressar essa gratidão, para externar o amor por esses irmãos. E eu queria que você observasse comigo, nós vamos nos concentrar no versículo 9, 10 e 11 que lemos, mas eu queria chamar a sua atenção brevemente aí para o início da epístola, né, para o contexto imediato, nos versículos 1 e 2, nós temos aqui alguns detalhes para observar. Logo nós temos aí a saudação, né, que era comum, que era característica de Paulo, e nessa saudação ele não se apresenta como apóstolo, como fazia em outras epístolas, como fez em outras epístolas. Ele não tinha que estar aqui reivindicando a sua credencial, o seu ministério apostólico, porque ele estava escrevendo a irmãos, a amigos, a filhos da fé, que o conheciam muito bem, e ele se identifica, juntamente com Timóteo, como servo de Cristo, não é? Ele se identifica ali como escravo do Senhor Jesus. Isso é muito interessante nessa saudação. E a segunda coisa que é muito bacana, muito lindo, está no versículo 2, que é aquela saudação padrão, costumeira, que Paulo diz, e ele aqui, ele mantém a sua ordem, a sua sequência, que é graça e paz. Eu queria te incentivar, te animar, te desafiar a que você fizesse um pequeno exercício homilético na sua casa. Você vai pegar todas as epístolas paulinas, começando lá em Romanos, indo até em Filemon, e você vai vir observando a introdução de cada uma delas. Você vai notar que essa ordem, ela se mantém. Em todas as epístolas, Paulo sempre diz graça e paz. Ele não inverte a ordem. A única exceção é 1º e 2º Timóteo, porque, embora apareça graça e paz, ali ele acrescenta um terceiro elemento, que é a misericórdia. Lá em Timóteo ele diz graça, misericórdia e paz. Mas ele sempre mantém essa sequência, essa ordem, graça e paz, mostrando que a paz do cristão, ela é um resultado, ela é uma consequência da graça de Deus em nossa vida. A ordem não pode ser invertida. É pela graça, é mediante a graça, é um resultado da graça,
em nossa vida enquanto cristãos, enquanto igreja, que nós obtemos a paz de Deus, a paz perfeita. Isso é interessante observar. Depois, nos versículos 3 ao 11, nós temos aqui, como diz a epígrafe, né? A ação de graças, motivo de agradecimento e súplicas em favor dos filipenses. Ou seja, é uma grande oração na qual Paulo, ele não apenas começa pedindo coisas, mas ele começa dando graças. Eu achei muito bacana quando o presbítero Abraão aqui nos ministrava nesse tempo de oração. Ele diz assim, olha, comece agradecendo. Não é? É sempre lindo quando a gente entra na presença de Deus com um coração grato e a gente pode expressar a Deus o nosso agradecimento, né? Expressar em forma de palavras, ainda que as palavras não alcançam para dizer e para, de alguma forma, dimensionar, né, tudo aquilo que Deus tem feito por nós, mas um coração grato, irmãos. É muito importante isso, a gente se apresentar diante de Deus com gratidão. Paulo então fala da sua alegria, ele fala do seu agradecimento e ele fala que em todas as minhas orações, não apenas em algumas, não apenas esporadicamente, mas continuamente. Paulo diz aí no versículo 4. Depois, avançando um pouquinho mais, o versículo 6 traz a tônica desse capítulo, a tônica desse contexto maior, não é? Apontando para a ação plena de Deus, e esse é um dos textos clássicos da soteriologia, não é mesmo? É o texto que mostra a ação de Deus, fala aqui sobre o monergismo, né? A ação única, somente um Deus trabalhando para a salvação, e é um dos textos básicos aqui, chaves desse contexto. E Paulo então avança, de maneira que nós entramos no versículo 9, que nós lemos, e é aqui que eu quero me deter com vocês, para analisarmos algumas características desta oração de Paulo. Então vejamos algumas características da oração de Paulo em Filipenses 1:9. A primeira coisa que é digno de mencionar é que, embora a igreja de Filipenses não fosse uma igreja rica, antes pelo contrário, eram irmãos que, assim como eu e você, não eram tão abastados, tinham seus momentos de dificuldades financeiras, não era uma igreja rica. É interessante notar que Paulo não pede a Deus prosperidade para aquela igreja. É interessante isso. Ele pede amor. Versículo 9. E também, e aí o "e", nós temos a conjunção, né, ligando essa parte do texto com o contexto anterior que nós mencionamos. E também faço esta oração. 2 pontos. Aí vem a oração. Ou seja, Paulo não apenas orava pelos seus irmãos, pela igreja que ele havia plantado, que ele havia organizado. Paulo não apenas ensinava eles a orar, senão que Paulo também falava para eles o motivo da sua oração, da sua intercessão. E aí ele diz, a minha oração é essa, que o vosso amor. Então ele ora não por prosperidade econômica, não por dinheiro, não por recursos materiais, mas a preocupação e a motivação primária de Paulo era o amor. Orava por amor. Nós estamos aqui nesse ano, né, nos foi colocado por parte da diretoria da nossa igreja, do conselho da igreja, que o ano de 2022, um ano do verdadeiro amor de Jesus Cristo. Estamos tendo mensagens maravilhosas sobre o amor. Nós estamos tendo estudos, como tivemos ontem na escola dominical, precioso, né, sobre o amor. Então quero também deixar aqui uma pequena contribuição, trabalhando um pouco mais esse tema do amor, destacando isso, irmãos, que Paulo poderia perfeitamente haver feito esse pedido, não era nada ilegítimo, não era nada que estava fora da realidade, pelo contrário, era uma necessidade, mas em primeiro lugar, e a primeira preocupação dele era orar por amor. Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, não é? Ele estava numa circunstância completamente adversa, uma situação difícil, mas ele ali, recordando e tendo a memória do tempo que ele esteve em Filipos,
tempo esse da organização da igreja, que está registrado em Atos capítulo 16. Paulo trazia então à sua memória essa recordação, e ele orava para que os irmãos de Filipenses tivessem amor de Deus. Isso é muito interessante, isso é muito lindo. A igreja de Filipos, os irmãos de Filipenses na igreja de Filipos, também sofria perseguições, desde da sua fundação. Como eu disse, você pode conferir depois em Atos 16. Foi uma igreja que sofreu, que experimentou avidamente perseguição, desde o seu início, desde a sua origem, durante toda a sua existência. Mas olha que interessante, em segundo lugar, Paulo não ora para que eles ficassem livres das perseguições. Paulo não ora para que eles tivessem comodidade, zona de conforto, que a perseguição terminasse. Não, ele ora por amor. Também seria um pedido legítimo, também seria uma oração muito real, interessante. Deus, pare com a perseguição em Filipos. Mas não, ele ora por amor. E é interessante isso, irmãos. Eu conversava com alguns pastores da Índia algum tempo atrás, e nós sabemos, pelas informações, pelos conhecimentos que temos, que a Índia também, estando ali dentro dos países da chamada janela 1040, ela está no ranking de perseguição que a missão Portas Abertas anualmente faz, um estudo de como que está a vida cristã nos países ao redor do mundo. A Índia aparece em 10º lugar já há vários anos, está entre os 10 países mais perseguidos do mundo. E eu conversava com alguns pastores indianos, alguns me mostraram nos seus corpos cicatrizes de perseguição, de ondas de violência que eles estiveram expostos. E quando a gente falava para eles assim, por exemplo, vamos pedir à igreja brasileira para fazer uma campanha de oração e nós vamos mobilizar os irmãos, para que pare a oração na Índia, ele dizia assim, não é por aí não é para orar, pedir a Deus para parar a perseguição aqui, não, é para orar e pedir a Deus que nos dê graça para suportarmos e não sucumbirmos diante da perseguição. É uma outra mentalidade, é um outro nível, não é, reverendo Pedro? Mas é bíblico e é exatamente isso que leva, que aponta essa oração de Paulo. Muitas vezes nós estamos, irmãos, tão cegos diante da nossa zona de conforto, diante da nossa abastança, diante da nossa liberdade. Eu sempre costumo dizer assim, olha, ninguém aqui está preocupado que vai parar um caminhão aí, um carro, ou que vai entrar aqui uma moto ou um homem-bomba. Ninguém aqui tem essa preocupação, nem passa pela nossa cabeça isso. A gente está aqui, de vez em quando faz um barulho aí, um trânsito, alguma coisa, a gente assusta um pouquinho, mas em nenhum momento a gente corre esse risco, aqui no nosso país, na nossa situação. Mas outros irmãos ao redor do mundo sim o fazem, sim o experimentam. Então nós precisamos de orar por isso, irmãos. E Paulo então tinha isso em mente. Ele não orava por prosperidade econômica, ele não orava por segurança e por cessar ali o sofrimento, mas ele orava por amor. E uma terceira observação é que ele não orava pela igreja de Filipenses para que eles recebessem amor como se eles não tivessem amor. E isso também é um detalhe muito precioso, porque ele diz assim no verso 9: e também faço esta oração, que o vosso amor, o amor que vocês já têm, que ele aumente. Perceberam isso? Então já havia amor na igreja, e Paulo orava agora para que esse amor fosse crescente, para que esse amor fosse multiplicado, maximizado, fosse de alguma forma dilatado e crescesse e aumentasse. E isso nos faz pensar então, meus irmãos, nessa possibilidade de que o amor cristão, o amor bíblico, um amor que é cristocêntrico, ele é um amor vivo e que é crescente. E na escala de crescimento de amor, ele não tem um limite, ele é infinito. Ele pode crescer, ele deve crescer mais e mais, como diz aqui o texto. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. E o texto continua dizendo o porquê, não é? E como seria
esse crescimento desse amor. Então, aqui eu queria destacar com vocês 3 características dessa oração de Paulo em Filipenses 1:9, pelo amor daquela igreja. Então, em primeiro lugar, nós ressaltamos isso, né? Paulo não escreve aos filipenses como um povo que tivesse falta de amor e que precisasse rogar por ele, porque o amor se esfriou, porque o amor acabou, como nós vamos ver lá em Apocalipse, por exemplo. Isso é possível, né? Lá nos mostra o amor de uma igreja que se esfriou e que Jesus adverte dizendo: volte ao seu primeiro amor. Aqui Paulo, ele reconhece que havia amor na igreja, mas que esse amor precisava crescer, ele precisava de estar ativo, ele não poderia ficar estacionado, estagnado, paralisado, senão que ele tinha que estar em exercício e, portanto, ele tinha que estar em crescimento. Nós temos lá na igreja de Filipenses algumas pessoas que receberam um destaque, né? Por exemplo, entre elas a irmã Lídia, que nós vemos lá em Atos 16, quando diz o versículo 14, que Deus abriu o coração de Lídia para ela ouvir, para ela atender a mensagem do Evangelho. Mas logo que ela foi alcançada pela graça, pelo Evangelho, e que a igreja agora começa a ser plantada, ela abre as portas da sua casa e ela começa a servir ao apóstolo, à equipe missionária, àquela noviça igreja, e começou ali o trabalho então de plantação de igreja na sua casa. Você quer uma manifestação de amor maior do que essa? De alguém que acabou de ser alcançado pelo amor, mas que agora, numa expressão, numa manifestação deste amor, que é vivo, que é real, começa a servir. Então essa é uma maneira prática de se demonstrar o amor de Deus, servindo ao próximo, abrindo a sua porta. Assim como Deus abriu o seu coração, ela agora abre a sua casa, ela abre as suas possibilidades, os seus bens, as suas faculdades, ela se dispõe e começa a servir. Isso serve de lição para nós, não é mesmo? Uma segunda pessoa também que tem um papel preponderante na igreja de Filipos é o próprio carcereiro. A gente sempre fala ali do milagre, do terremoto, aquela coisa toda, mas esse carcereiro que algumas horas atrás oprimia os apóstolos e cuidava deles, agora também, alcançado pela graça de Deus, obtendo, experimentando o amor de Deus, ele também agora cura as feridas dos apóstolos e os leva para a sua casa e lhes oferece pão, alimento, cuida deles, lhes dá provisão. Isso também é uma forma de amor, é uma expressão de amor. Servir, dar, ajudar, amparar, acolher, não é? Então a igreja de Filipenses realmente era uma igreja composta de irmãos, de irmãs que aprenderam desde cedo a colocar em prática o seu amor. Não há limites, meus irmãos, para o crescimento do amor de Deus na sua igreja. Não há limites. Por quê, pastor Elias? Primeiro, porque o próprio Deus, diz a definição de João, é amor. Ele não contém amor, mas ele é, em essência, amor. E Deus é ilimitado. Portanto, meus irmãos, que essa palavra nos desafie nessa tarde a ter em nós esse desejo, essa consciência, esse conhecimento de que precisamos de buscar o crescimento exponencial de Deus em amor e que nós possamos manifestá-lo, seja intercedendo por alguém que a gente nem conhece, mas também em coisas práticas, ofertando, ajudando, acolhendo, abraçando, ouvindo, acompanhando, de todas as formas variadas que nós possamos expressar o amor de Deus e vivenciar o amor de Deus. A igreja, ela tem colocado diante de nós, o pastor Eloy, o pastor Jefferson, o pastor Pedro, tem falado sobre desafios, sobre ministérios, que estão para ser retomados, iniciados. Então, são oportunidades, preste atenção, oportunidades preciosas que você e eu temos para poder exercitar o nosso amor. Às vezes a gente, pode ser que alguém pense,
em coisas assim tão aparentes, tão grandes, estar aqui na frente, tocar um instrumento, pregar, fazer coisas assim, talvez mais visíveis. Porém, meus irmãos, há tanto para se fazer na obra de Deus, coisas tão simples, às vezes uma simples visita, um simples telefonema, uma mensagem, um livro que você compra de devocional da AME, por exemplo, e você oferece a um vizinho, a um amigo, a um parente, como prova de amor, e essa pessoa começa a ler aquele devocional, e agora ela chega para você e diz assim: que mensagens tão maravilhosas. É uma expressão de amor, e Deus aí vai trabalhando, e o nome do Senhor é glorificado. Então, em primeiro lugar, um amor crescente, um amor que vai em aumento. Mas em segundo lugar, uma segunda característica dessa oração de Paulo, aqui em Filipenses 1:9, tem a ver, meus irmãos, com a maneira, com a forma que esse amor cresce, não é mesmo? Quando nós perguntamos em que caminho o amor pode crescer mais e mais, a resposta é que o crescimento do amor, ele é controlado e dirigido pelo conhecimento e pelo discernimento. Você já ouviu falar aquele ditado que as pessoas comumente mencionam, dizendo assim: o amor é cego? Já ouviu isso? As pessoas costumam dizer assim, né? Ah, o amor é cego. Meus irmãos, só se for o amor do mundo, porque o amor bíblico, o amor cristão, o amor de Deus, ele não é cego, muito pelo contrário. O ágape, o amor de Cristo, o amor perfeito, o amor na afeição do Senhor, ele interessa-se realmente pelo outro e deseja ajudá-lo e levá-lo ao alvo crescente. Por isso, o amor precisa de conhecimento, ele precisa de percepção, uma percepção clara da natureza e da situação do outro. Percepção esta dos meios pelos quais de fato se pode ajudá-lo a exteriorizar esse amor de forma prática, seja em qual área for. Um grande teólogo, um grande estudioso de sobrenome Montier, ele disse que essa palavra aqui, conhecimento, que nós lemos aqui em 1:9, ela aparece 21 vezes no Novo Testamento, sempre se referindo ao conhecimento das coisas de Deus, ao conhecimento bíblico, ao conhecimento espiritual. Então, segundo Montier, esse conhecimento ele tem 4 aspectos, e eu não vou me detalhar, apenas mencioná-lo rapidamente. Esse amor que vai crescendo em conhecimento, esse conhecimento ele tem 4 aspectos nas páginas do Novo Testamento. Em primeiro lugar, esse conhecimento é o meio da salvação, pois salvação é descrita como conhecer a verdade. Isso está lá em 1 Timóteo 2:4, 2 Timóteo 2:25, Hebreus 10:26, são referências que falam sobre o conhecimento da salvação. Então, conhecer a verdade. Segundo lugar, o conhecimento é uma marca do cristão, é uma credencial do cristão, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Em terceiro lugar, o conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão, porque a pessoa ela vai não apenas passar os anos na igreja, mas a proporção que ela se envolve, que esse cristão, irmão, irmã, adolescente, jovem, não importa a idade, a proporção que ele se entrega à obra, a proporção que ele lê a Bíblia, que ele participa dos cultos, que ele não falta à escola dominical, que ele se envolve. Meus irmãos, cada culto que a gente vem, como esse nessa tarde, e somos aqui expostos à palavra de Deus, isso gera em nós crescimento, isso gera em nós um aumento de amor e de conhecimento de Deus e da sua palavra. Portanto, em terceiro lugar, o conhecimento é uma evidência do crescimento cristão. E finalmente, em quarto lugar, o conhecimento é o estado do cristão que atingiu a plena maturidade. Coisa linda é você ver um crente maduro na fé, não é mesmo, reverendo Pedro? Porque tem tanto crente imaturo, menino, que o pastor dá uma mensagem às vezes um pouquinho mais dura, às vezes uma exortação mais contundente, e ele já fica cheio de mimimi, e já quer sair daqui para ir para outra igreja, para outro presbitério, ou às vezes até para outra denominação, sabe-se lá qual, porque ficou ofendido por causa de uma palavra que ouviu.
por causa de conclusões precipitadas que às vezes tira, e isso é resultado de uma vida cristã imatura. Mas quando o crente, ele tem amor, ele vai em crescimento, ele procura se envolver, e ele se deixa envolver pelo Espírito e pela palavra, ele só tem a crescer. Crescer na fé, crescer em conhecimento, crescer em amor. E é isso que aponta essa oração de Paulo. O amor não é um sentimento, como nós temos aprendido, o reverendo Jefferson ressaltou muito bem isso na sua palestra, no seu estudo na Escola Bíblica Dominical. O amor tampouco é cego. Pelo contrário, ele deve ir em aumento de um conhecimento pleno e de toda a percepção. Há um teólogo do Novo Testamento, uma autoridade chamada William Barclay, e Barclay diz o seguinte: o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, diz Barclay, desejamos saber cada vez mais acerca dele ou dela. Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dele ou dela. Não é verdade isso? Portanto, se amarmos a Jesus, se amarmos ao Senhor, desejaremos conhecê-lo mais e mais. Que o Senhor infunda em nós, imprima em nós esse desejo, esse sentimento, essa consciência, esse amor, de cada vez nos envolvermos mais e que a nossa vida cresça para a glória do seu nome. Em terceiro lugar, a terceira característica que eu queria ressaltar dessa oração de Paulo em Filipenses 1:9, nós falamos que em primeiro lugar era um amor crescente, né, um amor que vai em aumento mais e mais. Em segundo lugar, era um amor que cresce, e falamos aqui que ele cresce sobretudo em conhecimento. Mas em terceiro lugar, a terceira característica é para que o amor deve crescer. Qual o propósito deste aumento, desse crescimento, desse amor que é vivo? Paulo lista 3 razões pelas quais o amor deve crescer. E nós lemos aqui, estou falando dos versículos 10 e 11. Primeiro, para os crentes aprovarem as coisas excelentes. Confira comigo o versículo 10, por favor. Diz assim: para aprovardes as coisas excelentes. Então essa é a primeira razão pela qual o amor deve estar ativo e deve estar crescente. O discernimento deve levar os crentes a escolherem as coisas boas e rejeitarem as coisas más. É um amor que precisa de ter, meus irmãos, um alvo de excelência. Em segundo lugar, os crentes precisam ser sinceros e inculpáveis, também no versículo 10. E em terceiro lugar, para os crentes estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. Você pode conferir no versículo 11, que diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O versículo 10 e 11 também fala sobre o dia de Cristo. E essa é a tônica do capítulo 1, essa é a tônica desse texto, aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu sei que temos pouco tempo nessa tarde, não podemos meditar tão profundamente nessa passagem, mas eu queria te encorajar, eu queria te animar a que você lesse, que você estudasse um pouco mais detenidamente em sua casa. Filipenses é uma carta maravilhosa, pequenininha, 4 capítulos, que você possa ler hoje o capítulo 1, que você possa rever esses pontos e que realmente o Espírito Santo possa falar melhor no coração de cada um de nós. Eu concluo com algumas aplicações práticas. Pensemos no seguinte, irmãos. Em primeiro lugar, oração não tem barreiras geográficas. Orações não têm impedimentos físicos. Paulo, ele estava preso quando ele orava pelos filipenses. Mas a oração, não estava presa, não estava limitada, não há limites físicos.
A oração, em segundo lugar, ela não tem distância. Paulo estava em Roma orando pelos irmãos em Filipenses. Nós aqui em Juiz de Fora orávamos pelo pastor Ivanildo na África. Oração não tem distância, irmãos. Não há limites, você não tem que tirar passaporte, não tem que tirar visto para ir para os locais mais remotos do mundo. Você pode fazê-lo pela sua oração. Isso é lindo, isso mostra a grandeza, a onipotência de Deus. Uma terceira aplicação muito prática, muito simples, é que a oração, ela não tem prazo de validade. Olha que interessante, Paulo diz aqui, no capítulo 1, que ele orava sempre, falando da constância da oração e da sua abrangência também. De Atos 16, quando a igreja foi plantada, a igreja de Filipos foi plantada, a quando ele escreve a epístola de Filipenses, passaram-se cerca de 10 anos. Ou seja, depois que Paulo plantou a igreja, ele ficou pelo menos 10 anos sem voltar lá, sem falar com os irmãos. E agora é que a igreja de Filipos envia um dos seus líderes, o Epafrodito, que vai levar a oferta e a carta para Paulo. Não é? E aí ele então ouve os testemunhos, é edificado com eles, agradece. Mas ele diz que ele sempre orava. A oração não tem prazo de validade. Durante o seu ministério, não apenas durante os 10 anos, mas durante todo o seu ministério, Paulo orava pelos seus irmãos, pela igreja que ele havia plantada. Eu não sei por quanto tempo você está orando por uma causa. Eu não sei por quanto tempo você está orando por alguém, por um assunto, por uma questão, mas eu queria te encorajar nessa tarde, à luz da palavra, em o nome do Senhor, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Não pare de orar, porque a oração não prescreve com o tempo. Não tem prazo de validade, ela não caduca. Ore, continue intercedendo, porque Deus, na sua vontade, de acordo com a sua economia, na sua providência, Ele há de responder a sua oração segundo lhe apraz. Então fica aí essa lição prática para a gente. E finalmente, irmãos, oração é uma prova de amor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve, quando comenta sobre Filipenses, ele escreve dizendo que quem ama, ora. Quem ama, intercede. E por outro lado, aquele que intercede, que ora, ele ama e ele tem o seu amor dilatado e aumentado. Que isso aconteça mais e mais na minha e na sua vida. Que essa igreja seja uma igreja marcada por irmãos, por irmãs, por pessoas que amam, que vivem, que praticam o amor para a glória de Deus Pai. Esse é o fim último de tudo e de todas as coisas. Que Deus seja engrandecido e entronizado uma vez mais. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Volto a palavra ao reverendo Pedro e agradeço por essa oportunidade. Possivelmente, pastor Pedro, talvez seja a última oportunidade nossa aqui numa segunda-feira, antes da nossa partida para São Paulo, mas se Deus quiser, na próxima semana, na semana do dia 15, estaremos indo já. Então, fica aí o nosso pedido de oração também, que os irmãos lembrem-se de nós, estaremos orando e lembrando de vocês sempre.